Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e eu tô muito feliz de ter você aqui comigo. Eu confesso pra vocês que nesse vídeo eu uni o útil ao muito agradável, porque eu amo pão e principalmente pão caseiro. E eu fiquei muito orgulhosa de fazer esse vídeo, essa receita, porque foi a primeira vez que eu fiz pão caseiro. E eu fiquei muito feliz porque deu muito certo e é a receita mais fácil que você vai ver. Então chega de enrolação e bora pra receita. Essa receita ela é tão facinha que a gente vai misturar todos os ingredientes em apenas uma tigela, um bowl que você tiver em casa, tá? Então o primeiro passo a gente começa adicionando 2 ovos inteiros em temperatura ambiente ou mesmo aquele ovo que você guarda na geladeira. Em seguida a gente coloca 250 ml de água, água em temperatura ambiente, tá? Não precisa ser água gelada, é uma água aí em temperatura ambiente. Depois a gente vai acrescentar 3 colheres de sobremesa de fermento biológico fresco. Aqui eu comprei aquele fermento fresco que vende em padaria e para colocar eu dei uma esfarelada ali só para me ajudar a mexer melhor ali na água e no ovo. Em seguida eu coloquei 1 xícara de óleo. A xícara que eu tô usando aqui na minha receita é de 240 ml, tá? Depois a gente acrescenta 3 colheres de sopa de açúcar e no fim meia colherzinha de sopa de sal. Aí agora com uma ajuda de uma espátula ou mesmo de um fouet, a gente vai mexer todo esse ingrediente para dissolver o açúcar, dissolver o sal e para misturar certinho ali o ovo com os ingredientes ali que a gente já tem. Eu recomendo que seja com uma espátula porque como é bastante líquido, né, essa primeira parte, com o fouet pode ser que espirre tudo. Então mexe ali com uma espátula devagarzinho que dá tudo certo. Então eu vou aproveitar que eu tô mexendo aqui esses ingredientes e perguntar pra vocês. Vocês preferem pão caseiro ou pão francês? Tudo bem que existe a facilidade de só ir na padaria e trazer o pão francês pronto, né? Mas ao meu ver e ao meu gosto particular, nada bate o sabor irresistível de um pão caseiro, principalmente se for um pão caseiro fácil igual esse que eu tô te ensinando agora. Então pronto, ó, deu uma misturadinha ali em todos os ingredientes líquidos. A gente vai acrescentar 1,5 kg de farinha de trigo sem fermento, tá? Porque a gente já usou o fermento biológico fresco ali. Então coloca aos poucos, coloca ali um bom tantinho ali, mexe com a espátula, mexe bastante, dá uma dissolvida ali naquela primeira porção que você colocou, que vai ficar muito mais fácil de mexer porque tem bastante líquido. Por isso que essa receita é fácil, gente. É muito facinho e é incrível como dá super certo. Então vai mexendo ali até ficar um pouquinho dissolvido, o máximo dissolvido que você conseguir e depois acrescenta o restante da farinha. Aí a partir de agora a massa vai começar a ficar um pouquinho mais pesada para mexer com a espátula, mas é normal, né? Então ali começa mexendo só para molhar toda essa farinha que você colocou. Então vai mexendo ali, vai trazendo de baixo o líquido para ir molhando a farinha de cima, puxa da borda, molha toda essa farinha ali para ela começar a dissolver nos outros ingredientes que já estavam ali na tigela. Aí então você começou a mexer, a massa tá muito pesada para mexer com a espátula, vamos partir para as mãos. Ó, gente, sem frescura, tá? Vai grudar tudo na mão ali de primeiro momento, vai virar uma melequeira, mas vai dar tudo certo. É só ter paciência, tá bom? Tá vendo, ó? Vai mexendo, vai passando a mão nas laterais, vai trazendo de baixo pra misturar tudo, pra todos os ingredientes se misturarem. Aqui, ó, para me ajudar a parar de ficar grudando muito nas minhas mãos, eu coloquei um pouquinho mais de farinha, só para tirar esse excesso de massa que estava grudando na minha mão, que estava me atrapalhando ali de mexer a massa toda. Então eu fiquei colocando um pouquinho só, tá, gente? Não vai colocando muito, porque senão vai alterar a receita, tá? Então é só um pouquinho ali, só para a massa ir desgrudando das mãos. Aí é só continuar mexendo ali dentro da tigela, mexe e aperta, que vai dar tudo certo. Aí fazendo isso, você sentir que a massa tá criando uma consistência um pouquinho mais durinha, né? Sem ser essa meleca, a gente vai tirar da tigela e vai colocar numa pancada com farinha de trigo e vamos começar a sovar essa massa. Então, olha só, eu coloquei farinha na minha bancada e coloquei a massa do nosso pão caseiro em cima da farinha, porque agora a gente vai começar o processo de sova do nosso pão.
E conforme eu falei ali pra vocês no começo do vídeo, essa é a primeira vez que eu estive fazendo pão caseiro. Eu sempre achei que eu não daria conta de fazer justamente por esse processo de sovar a massa. Mas eu confesso pra vocês que eu me surpreendi muito. Essa massa, ela é muito facinha de sovar. Eu consegui chegar no ponto ali em que eu senti que a massa ficou toda homogênea, bem sovadinha, que eu percebi que o fermento ele já começa a agir. Então eu fiquei bastante surpreendida. Não é aquela massa que, nossa, que canseira, ou então você precisa pedir ajuda pra alguém pra sovar, porque seu braço já tá doendo muito. Até porque não é muita massa, né? A gente usou aí 1,5 kg de farinha de trigo, então não ficou tão difícil assim sovar, tá? Então é só ir ali, ó, estica, puxa, que ela vai ficando perfeitinha, prontinha pra gente levar pra crescer. Então eu vou aproveitar que eu tô aqui sovando a massa, mostrando pra vocês que é realmente facinho de sová-la. E vou perguntar pra vocês, de onde que vocês me assistem? Aí onde vocês moram, a massa do pão caseiro, ela cresce assim rapidinho, porque é bastante calor. Ou onde você mora já é mais friozinho, muito úmido, a massa dá uma sofrida aí pra crescer, tem que colocar ela dentro do forno, o forno que fica mais abafadinho e aí a massa cresce mais rápido. Então me conta de qual estado você me assiste. Pronto, olha só, terminei de sovar a nossa massa, nem demorou tanto assim. Olha como ela fica fofinha, ela não gruda na mão. É uma massa super consistente, macia pra caramba. Então eu vou só aqui dar uma última sovadinha nela. E aí eu vou dar uma boleada pra colocar de novo dentro da nossa tigela. Cobrir aí com um guardanapo ou uma toalha e deixar ela crescer. Aqui o processo de deixar a massa crescer é você perceber que ela dobrou de tamanho. Ou então, se você quiser ir no método aí mais tradicional, separa um pedacinho, uma bolinha da massa, coloca dentro de um copo com água, e assim que essa massa subir é porque ela já cresceu aí o suficiente pra gente começar a colocar no formato de pãozinho, tá? Então é isso, ó, coloquei aqui na tigela, vou cobrir com a minha toalha aqui e vou deixar ela descansando até ela dobrar de tamanho, até atingir ali a borda da minha tigela. E olha só, gente, esse é o resultado do descanso da nossa massa. Olha até onde ela foi. Pegou bem a borda ali da minha tigela e ela continua uma fofura. Olha que massa deliciosa. Então agora a gente vai transformar em pãezinhos essa nossa massa. Então aqui na minha bancada eu joguei farinha, só para ela não ficar grudando, porque a gente vai abrir essa massa para ficar no formatinho de pão aí, tá? Então você corta aí uma quantidade que você quer. Aqui eu senti que ia ficar pequenininho, então eu cortei mais um pedaço e juntei ali a massa que eu já tinha colocado, porque eu quero fazer um pãozinho gordinho aí, tá? Então só misturei ali os 2 pedaços que eu cortei, coloquei no formatinho ali que fica melhor para eu abrir, e eu já vou aproveitar e falar para vocês aqui, tá? Que aqui é realidade. Eu não tenho rolo de abrir massa, então eu peguei uma garrafa de vinho, que inclusive tá cheia, e vou abrir aqui a minha massa. Importante lembrar que eu lavei, tá? Lavei muito bem essa garrafa de vinho para poder abrir a minha massa. Ó, não tava dando certo do jeito que eu tava fazendo, então dei mais uma enroladinha nela, para ela ficar num formato que facilitasse para eu abrir aqui. E agora é o processo simples, tá? Me conta aqui nos comentários se você já abriu massa, se você já fez pão caseiro, se no lugar, por exemplo, da água você coloca leite. Conta aqui para mim nos comentários. Essa massa ela ficou tão levinha, tão fofinha, que é muito facinha de abrir. Aqui eu tô abrindo a massa e eu vou deixar ela numa espessura aí de uns 2, 3 milímetros, tá? É importante que ela não fique grossa, porque a gente vai enrolar essa massa para fazer o formato de pãozinho. Então olha só, eu abri ali, ela ficou numa espessura muito boa, e aí eu venho trazendo a massa de volta, enrolando ela para ficar no formato de pãozinho. Tá vendo? Olha só, gente, não fica uma gracinha? Fala a verdade. Então agora que eu já dei o formato aí de pãozinho, eu coloco dentro de uma forma. Não precisa untar, não precisa fazer nada com a forma, tá? Então você coloca na forma que você tiver em casa. Agora eu vou cortar mais um pedaço
da massa e vou fazer outro pãozinho. Eu vou colocar a farinha aqui na bancada de novo, que já saiu tudo, né, no primeiro pãozinho. E aí eu vou fazer de novo o processo de abrir a massa. Tá vendo que aqui eu já abri de uma maneira diferente, ó. Ela vai ficar mais curtinha e por isso o meu pão vai acabar ficando um pouquinho mais magrinho do que o outro que eu fiz, ó. Então é só vir trazendo a massa, tá vendo? Traz e puxa um pouquinho, traz e puxa um pouquinho, pra ficar bem juntinha a massa, pra na hora de assar também ela não desfazer esse formatinho que a gente tá fazendo. Olha só como ficou diferente do primeiro pãozinho que a gente fez. Mas não tem problema, tá? A massa ela vai crescer. Aqui a minha forma ela não é grande, né? Porque ela é redonda, então só coube 2. E aí eu vou abrir mais o restante da massa, vou mostrar pra vocês o quanto que rendeu e como que ficou. E olha só, com a quantidade de massa que a gente fez, eu consegui abrir ainda mais 2 pães e tive que colocar nessa minha assadeira de vidro, tá? Porque eu não tinha outra assadeira de inox. Então essa quantidade de massa que a gente fez rendeu 4 pãezinhos. Agora eu vou cobrir com a minha toalha novamente e vou esperar ela crescer de novo. Aí o processo é o mesmo, a gente deixa crescer até dobrar de tamanho. E olha só, belezinha que ficou os nossos pãezinhos. Eles já estão lindos assim sem assar. Imagina depois que assar. Então agora a gente vai levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus até os nossos pães ficarem douradinhos por cima. Então fica de olho, tá? Mas não abre o forno antes de 30 minutos, tá? Porque isso pode encruar a sua massa. Então passou de 30 minutos, vai lá dar uma olhadinha no seu pão, ver como que ele tá, se ele já tá ficando douradinho. E aí olhando você vai saber o tempo de tirar, tá? E esse é o resultado dos nossos pães. Gente, olha a fofurice desses pães. Sério, nem eu acreditei a hora que eu tirei do forno. Eles ficaram lindos e super fofinhos. Eu vou cortar aqui pra vocês verem a textura dele e a realidade de como ele ficou por dentro. Porque assim por fora é fácil, né? Ele ficou muito bonitinho, bem douradinho. O importante é ver por dentro se deu certo de verdade. Então eu vou cortar aqui, vou tirar esse biquinho, né? E vou mostrar aqui o pedacinho de pão certinho aqui pra vocês. Vou mostrar aqui bem de pertinho. Olha só a fofurice e a leveza dessa massa. Não tem erro, gente. Realmente não tem erro. O que eu sempre digo aqui, se eu conseguir, você também consegue. Ó, então para aproveitar que o meu pãozinho ainda tá quente, eu vou passar até uma manteiguinha aqui para fazer vocês passarem vontade e não perder tempo e seguir essa receita, anotar no caderninho de vocês e fazer logo, porque é super fácil. Olha, gente, eu até salivei aqui só de mostrar para vocês. Ó, fofinho. Imagina comer um pedacinho desse pão com manteiga e um café quentinho, ou então um chocolate aí, né? Se você gosta de leite. E olha só, não contente de fazer vocês passarem vontade ali, a hora que eu passei a manteiguinha, vou fazer vocês passarem um pouquinho mais de vontade. Olha esse pão, galera. É o melhor pão caseiro que existe. Olha de novo a fofurice disso, não tem erro. Anota aí no caderninho e já faz já essa receita. E aí? É ou não é a receita de pão caseiro mais fácil que você já viu? Escreve aqui pra mim nos comentários se você fazia de um jeito diferente, se você realmente achou essa mais fácil. Já deixa o like, que isso me ajuda bastante. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha pra todo mundo e me segue nas redes sociais e nas redes sociais do canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.